Estou hoje com o esposo da Priscila, o pai da Clarinha, Marlos. Que alegria, Marlos, te receber aqui para a gente bater um papo. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. A alegria é nossa. A gente vem conversando, às vezes consegue passar um pouquinho aqui ou depois das celebrações e vendo que 2023 foi um ano realmente de que houveram avanços na sua vida, é isso? E grandes avanços. Eu não esperava e hoje eu vejo o quanto Deus foi bondoso comigo, com a minha família, a Priscila, com a Clarinha. Foi 23 que a Priscila também mudou de emprego? Não, foi 22, né? Foi 22. 22, né? Foi 22. Começou ali a gente já começou a ver um movimento dos céus assim incrível, né? Sim, ela tinha mudado, ela estava há 11 anos numa empresa, né? E queria mudar. E em 2022 recebeu essa proposta, tudo. Só que ela também tinha uma meta profissional aqui, que seria mudar, no caso, para a fábrica nova. Certo, dentro da empresa que ela está, mas também avançar um pouco mais. Avançar um pouco mais. E a gente não esperava, ela achava também que não tinha como, como eu acho talvez muitos começam um pouco sem fé fazendo esse quadro profético. Sim. E ela foi a primeira, assim, foi quando ela falou, opa, Deus já está fazendo. Foi muito legal, assim. Vamos situar então quem está assistindo a gente e por acaso não seja da nossa família de fé com Ágape, né? E esbarrou nesse vídeo, alguma coisa assim, está acompanhando a gente. Janeiro de 23, a gente lançou uma ideia de fazer um quadro profético. Alguns conhecem, fora do ambiente de fé, às vezes como um livro do sonho, o quadro dos sonhos, né? Em que a gente coloca algumas metas ali. Isso. E a gente, como está associando a fé e baseado naquilo que Paulo, citando um salmo, disse, eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Nós criamos o quadro profético, o seu está, inclusive, aqui comigo aqui, né? E desse quadro aqui, então a Priscila já foi aí uma resposta desse crescimento profissional dentro da empresa dela. Sim. E o teu, qual que nós vamos começar destacando assim, que foi a grande vitória? Tem duas, mas o que mais pessoal mesmo foi profissional. Que eu achava que não tinha como, não havia possibilidade de isso acontecer. E quando a Priscila era para recortar, né, e botar as figuras, a Priscila sempre gosta de fazer um pouco diferente. Ela teve a ideia, amor, eu vou desenhar esse ano. E ela desenhou e desenha muito bem, vocês podem ver. E quando ela fez o X ali no motoboy, eu fiquei, não vai dar certo. Eu botei por botar, não... Quantos anos você estava na profissão? 9 anos. 9 anos. Alguns acidentes? Nunca. Deus seja louvado. Nunca tive um acidente. Talvez na empresa eu sou o único que nunca teve acidente assim. Porque é comum. BR, estrada. E chegou a fazer rotas longas aí de quê? 150 km no dia? Mais. De 250 a 300. Então a gente vai vendo o cuidado de Deus. Enquanto Deus não abre uma outra porta, enquanto algo extraordinário não acontece, esse cuidado de Deus, a gente pode dizer assim, desse zelo de Deus durante esses anos de trabalho, né? Hoje eu vejo o quanto Deus foi, às vezes, me passa assim na cabeça, assim... óbvio que eu não estava escape do acidente, né? Sim. Mas levei algumas fechadas de caminhão, carro... velhinho passando de bicicleta, e eu vejo o quanto Deus cuidou, assim. Depois que passa tudo isso, às vezes a gente comenta também, até eu comento hoje com os rapazes no trabalho, tipo, furou meu pneu, parece que às vezes Deus não tá, cara, às vezes é um livramento. Exato. E várias vezes já aconteceu isso, tipo, aconteceu de furar meu pneu, e depois de 20 minutos eu tá passando, essa era a rota que eu tinha que fazer, e tem um acidente, e o carro bateu em alguma moto. Eu vejo isso como um livramento. E vem uma sensação de gratidão pelo cuidado de Deus. Gratidão, né? Tipo, uma sensação de... boa, assim, né? Que, não fui eu, né? Poderia ter... Ô Marlos, a gente já conversou isso até. As pessoas, vamos dizer assim, colocam um alvo, colocam no quadro profético e imaginam que vai acontecer normalmente. Nós estamos falando final de novembro e você está em transição, saindo de motoboy e indo para uma outra
a área que é um educador físico, que você inclusive está estudando também. Estudo. Estou vendo aqui que tem um diploma e tudo mais aqui, também estava aqui também como alvo, né? Sim, era anos atrás eu já tinha começado e eu era muito daquela pessoa que começava, seguia por um determinado tempo, subia a montanha e daqui a pouco descia lá embaixo. E esse ano eu falei, eu não posso parar, eu não vou parar. E Deus tem me ajudado, dado força. Nós começamos o ano. Compartilhe um pouco isso. Só anotasse aqui, aconteceu tudo de boa e tipo assim, legal, foi isso? Não. No começo do ano, quando a Priscila fez, final, né? A gente foi em dezembro ali. Nós fizemos durante o Profetizando, a gente entregou uma folhinha e anotou os alvos. Anotamos os Quando alvos. foi em janeiro, a gente transferiu aqueles alvos para o quadro profético, né? Daí isso, exatamente. E quando ela começou a desenhar, fazer, ela falou, amor, o que tu quer? Eu falei, isso. Eu fui sem fé. Eu pedia para Deus sem fé. Até que me veio uma frase dentro do meu coração, no começo do ano, que foi a seguinte, eu tenho duas opções. Ou eu espero o milagre acontecer, ou eu trabalho para que o milagre aconteça. Uau, uma parceria entre nós e Deus. Eu empenho fé, eu me esforço, mas eu também oro muito. Sim. E da junção de tudo isso eu vou vendo Exatamente. Deus fazendo Eu milagre. até notei uma frase que o Senhor sempre diz, que é, o milagre se dá em duas vias. Uma é de Deus e outra sua. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. E isso para mim foi... Esse que foi digamos, uma injeção de adrenalina, de ânimo para continuar. Esse ano o Senhor me acompanhou, muitos amigos, colegas ao meu redor, viram o quanto eu trabalhei, acordando todos os dias das 5 e normalmente iria até às vezes 2 da manhã. No outro dia às 5 eu fiquei de janeiro mais ou menos até ali outubro fazendo isso. Pai do Cris, 3 empregos. Um pouco mais, que ele tem 2, eu tenho 3. Tu tinha 3. E foi isso, eu comecei meio sem fé, assim. E quando eu acredito, tem um grande amigo meu, o Leandro, ele tem uma frase com ele que ele fala que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Certo. E tudo começou numa semente também, porque quando ele me chamou, que eu já tinha feito alguns cursos no final do ano passado, ele me chamou para um projeto na academia dele e falou, Mar, é uma semente. Eu não espere eu pagar, não espere ganhar dinheiro, que não tem como, é uma semente. E eu acredito que foi aí que foi o start para a minha área profissional. Porque eu trabalhei por 6 meses ali e eu não ganhei R$1, mas... Trabalhando das 6 às 8 da manhã. Das 6, às vezes 5h30, tinha algumas alunas que pediam preparação física às 5h30. E ficava até 7h30, 15 para as 8 e depois iria trabalhar de motoboy. E foi nisso, eu acredito que foi essa semente que começou a florescer, a levantar muitos frutos. E hoje eu acredito que eu colho muito fruto através disso, Tá, agora a gente está num ponto interessante, porque para alguém que não tem fé e está ouvindo, foi sorte e fruto único do teu esforço. Você começa então a acordar muito cedo, a usar um espaço da academia de jiu-jitsu a 24/7 que não era usado naquele horário, Sim. dando preparação para atletas ali e depois ainda chegando no seu serviço. Então foi só esforço seu. Mas eu sei que você não continua fazendo isso hoje, houve, vamos dizer assim, um upgrade, né? Houve um movimento aí. Onde é que está essa virada assim? Onde é que você percebeu uma bênção, um milagre de Deus assim? É talvez meio estranho assim, mas foi quando o Leandro, ele comentou comigo, cara, não vou mais precisar do seu trabalho. E nesse momento eu falei, Deus, eu achei que eu iria, esse ano eu ia, é o meu propósito. E eu fiquei um pouco triste, tipo, não com essa notícia, mas com um pouco com Deus, porque eu tava orando e tudo tava fluindo muito bem. Fica triste por não entender o que vai acontecer, né? Sim, e os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Às vezes a gente quer fazer na nossa força, no nosso braço. E realmente quem é filho de Deus, quem depende de Deus,
se esses sonhos estão ligados a Deus, então você precisa se submeter ao tempo dele. Tem horas que a gente não vai entender, né? Não. É o que Jesus está lavando os pés de Pedro ali, e ele fala uma frase que para mim me serve muito de consolo para essas horas, que é: o que eu faço agora tu não entende, mas tu entenderás depois. Isso. Então aí chega agora, o Leandro, que foi esse parceiro, esse incentivador, que abriu o espaço, disse até aqui não mais. E agora? O que me confortou foi, eu não lembro o nome do livro da Bíblia, mas eu acho que é Isaías, que ele fala que eu abrirei caminho no deserto. Uhum. E aquele foi uma das passagens que me confortou, assim, no meio do ano. E logo depois, coisa de 1 a 2 semanas, eu fiz um outro curso voltado à preparação física e treinamento funcional. Um pouco mais da metade do ano. Foi em agosto. Isso, em agosto eu fiz, foi onde ele deu a notícia. E eu então não precisava mais ir. E eu falei: Deus, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Falei: tá em tuas mãos, eu não... Até que eu sei que foi o Senhor que fez. E eu sei que o Senhor vai fazer mais uma vez. E nessa semana eu conheci um rapaz lá na meio-dia no nosso treino. Ele é personal também. E eu falei: cara, eu queria... Nisso, eu lembrei de acho que eu comentei com o Senhor. Eu queria, porque queria sair de motoboy, então eu estava tirando os currículos para tudo que é lado. Tipo assim, eu quero fazer o quadro se cumprir, então eu vou arrumar qualquer uma outra coisa para fazer. Uhum. Não para que chega no final, eu fiz isso. Sim, mas era um desejo realmente, né? Era um desejo que eu queria sair. Eu me lembro que eu te encontrei aqui um dia que passasse aqui, até emocionado. Eu creio que foi por causa de um acidente de um colega, alguma coisa assim, ou por uma sensação de quase acidente contigo. Não me lembro o detalhe agora, né? Uhum. Que vai chegando assim no limite, dizendo assim: poxa, Deus tem guardado até aqui, mas eu entendo que está... Foi comigo. O pneu do caminhão estourou e o caminhão começou a vir para cima de mim. Eu fiquei entre o guarda-rei e o caminhão. Uhum. Só que Deus estendeu a mão. E que mão. Que mão. E quando Deus trouxe esse versículo, eu fiquei um pouco em paz, mas ao mesmo tempo eu também queria procurar outros para sair do motoboy. E quando eu conheci esse rapaz, um amigo meu, ele falou assim: cara, a minha mulher está precisando de um estagiário. Eu falei: Deus, obrigado. Eu falei: é eu mesmo. Na hora tu sentiu que era Deus abrindo a porta? Senti, porque tipo assim, foi coisa de uma semana, aquela semana que eu fiquei bem... Eu não tive sempre como falei isso com o senhor, eu não fiquei 360 e poucos dias motivado. Certo. Era por mais disciplina, fica, né? Ninguém fica. Aí tu falou uma coisa boa, era mais disciplina, né? Eu tenho um propósito, eu coloquei um propósito, eu estou orando como se tudo dependesse de Deus, mas eu estou agindo, fazendo a minha parte como se tudo dependesse de mim. Até onde eu consigo. E foi aí que eu percebi: não, Deus está comigo. Uhum. Quando ele falou: cara, minha mulher está precisando de um estagiário e se tu quiser eu falo com ela. Falei: fechou. E quando ele falou, no outro dia ele já me ligou, ele falou: vai lá no estúdio tal, onde eu estou trabalhando hoje, que ela vai falar contigo. Quando eu cheguei lá, ela já foi uma professora minha, e ela falou: que legal, é você e tal. E tinham feito uma entrevista com 2 pessoas já formadas, mas o amarelo aqui que ganhou a vaga, e só Deus, foi Deus. Eu tenho certeza que foi Deus, assim, não existe outra explicação. Uhum. Porque ele ceder, não, eu vou dar vaga para um estagiário que está começando agora, e eu tenho 2 formados que já têm uma bagagem, não existe isso. Uhum. E... estamos lá agora. Estou lá. Agora, dia 20 é meu último dia como motoboy. Dia 20 de dezembro agora. Dia 20 de dezembro. Uhum. E dia 1º de janeiro, estou fixo lá no estúdio. Que legal, cara. Que legal. Uma carga horária bem reduzida. Uhum. E vou ter mais tempo para me dedicar, né, a tudo assim. Só que o Deus que veio abrindo essas portas até agora é o Deus que vai continuar abrindo e fazendo, né? Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, assim. Eu acredito nisso. Uhum. Que legal de ver uma transição de carreira com 34 anos de idade? 34 anos. 34 anos de idade. Numa área totalmente diferente, era uma área que já está no coração há muito tempo. Sim. Né? Foi também um período aí, teu período de treinamento teu e de busca de qualidade de saúde, tudo já começou em 22, né?
Em 22, finalzinho de 21 para 22 ali. Ali foi embora quantos quilos já foram daquela? Que agora também vem muita massa magra aí, né? Sim, não muito mais. Ao total, tudo deu 38. 38 quilos. Eu cheguei já a diminuir 40. Porque eu queria lutar uma categoria abaixo. Mas daí eu voltei, hoje ao total dá 38, assim. É uma mudança muito legal, né? Muitos perguntam, tu fez cirurgia, tu fez alguma coisa? Não, cara, só disciplina mesmo. A reeducação alimentar e treino. Nós estamos, o quadro está aqui, alguma coisa mais assim, a gente conversou sobre, vamos dizer assim, essa promoção, né, dentro da empresa da Pri, né, uma profissional incrível, também talentosa, essa tua mudança na carreira lá, eu estou vendo aqui disciplina e motivação, com certeza não faltou. Não. Né? A Priscila também, a Priscila tem muito aqueles probleminha no joelho, né, da patela. Sim. E devido hoje ao jeito do trabalho dela, ela precisou perder alguns quilos, né? E ela perdeu bastante já. Foi uma das coisas também, era mais dela essa disciplina e motivação do que eu, assim, porque eu já estava já no caminho, assim, né? Saúde da Clarinha, 2022, a gente passou muito trabalho com a Clara, assim, né? Ela não tem culpa mais devido à sua bronquite, bronquiolite. De 2 a 3 vezes na semana, a gente estava no hospital com ela, a bronquite atacava muito e gastava muito. E esse ano a gente orou bastante, assim, esse ano Deus vai curar, para não dizer que não deu nada 2 vezes só. Essa semana atacou por causa dessa mudança, chuva e sol, tempo. E na metade do ano, assim, veio o inverno, assim. Mas depois, hoje tá bem, muito bem, assim. E tá uma figura aquela Clarinha, né? Fala de tudo. A Clarinha é como se fosse a nossa fonte de energia, assim. O dia foi horrível, mas você chegar em casa e escutar aquele papai, você chegou. E ela fala, quero colo. Ela abraça, beijo, papai, te amo, você é lindo. É realmente, tipo... Ela ali foi um outro presente, né? Não sei o quanto está disposto a compartilhar. Bora? Bora. Ela é uma filha do coração, assim, uma dádiva de Deus incrível, né? Sim. A Clarinha veio no momento que a gente mais precisou, assim. A gente passou um tempinho antes da Clara com um certo menino, né? Não deu muito certo. Logo que a gente veio para a HP. O pessoal da adoção, digamos, não foi muito legal para a gente ser econômico, digamos assim, né? E acabou causando até uma ferida emocional, um trauma. Sim, aí, né? Principalmente na Priscila, assim, né? Então, aconteceu 10 dias a gente só conseguiu ficar com ele. Por fim, deu tudo que deu. Para muitos entenderem, quem vai ver esse podcast, a gente seria excluído da fila da adoção. E nunca mais teria chance de adotar alguém, né? E nisso a gente ficou muito abalados. E principalmente a Priscila gerou uma certa depressão ali nela. Seu psicológico ficou muito destruído, né? Com isso veio alguns quilos a mais e aí foi desencadeando várias coisas, né? Daquilo ou eu precisava ser forte, ou senão eu ia me deixar levar também, digamos, ao fundo do poço. E certo, daqui 2 anos a gente continuou orando, Deus, a gente não aceita isso, tentamos ter nosso biológico, e a gente não orando, não aceitamos isso, a gente sabe que o Senhor sabe que a gente não fez nada. E um dia o fórum ligou pra gente e falou pra gente, vocês têm interesse em adotar? E a Priscila, naquela empolgação, sim, a gente tem, sempre teve. E daí a gente fez todo o processo novamente, com outros psicólogos, com outros assistentes sociais. E no dia que o juiz chamou a gente, era o mesmo juiz que foi com esse menino. Uau, aí dá um gelo na espinha. E ele comentou, ele falou, cara, eu não sei o que eu fiz. Ele não falou cara, né? Ele não fala isso. Mas eu não sei o porquê. Praticamente que eu entendi, ele estava indo contra a lei, né? Mas as leis de Deus não é a lei dos homens. E nesse dia ele falou, eu não sei o porquê, mas
aconteceu isso, eu acredito que hoje não vai mais acontecer. E foi legal, hoje a gente pegou a Clarinha com 2 meses. Uhum. E desde o dia que a gente pegou ela, até hoje é só alegria. Assim, a menina é incrível. É incrível. É incrível, é um presentão de Deus. Vamos fechar? Iremos fechar. Alguém que tá, vamos dizer assim, que tem alguns objetivos, mas que pouco avançou em 2023. Vamos lá por parte. Qual é o conselho que você dá? O cara tem um objetivo, mas quase não avançou nesse ano. O que fazer pensando em 2024? Não, o ano não acabou ainda. Boa. E uma frase, talvez seja um clichê, ele é no final da pista que o avião decola. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Eu vim o ano todo e é no final da pista que eu estou decolando. Mantenha a fé. Mantenha a fé, não desista. Continua orando. Como falei, a gente tem 2 opções. Ou a gente espera o milagre acontecer, ou a gente trabalha para o milagre acontecer. Eu preferi ficar com a segunda. Eu vou trabalhar e, dependendo de Deus, para que o milagre aconteça. Você está na posição correta, né, Marlos? Eu diria que então tem 3 grupos de pessoas. Os que acham que tudo depende deles e tentam fazer desesperadamente acontecer. Aqueles que querem que Deus faça tudo. E os 2 estão extremos e os 2 estão errados. E essa colocação que você traz e o que tem feito na sua vida, que é, eu vou fazer a minha parte e eu vou crer muito em Deus e eu vou orar, e dessa parceria a gente consegue avançar. Sim. Seja um ótimo profissional na sua área. Obrigado. Que a sua luz brilhe, que Deus te use muito. Amém. Que muitas pessoas encontram saúde, longevidade através de você e que outras áreas Deus continue realmente iluminando a sua vida. Amém. Obrigado por estar sempre servindo essa casa, tocando a Deus com alegria, você, a Priscila, e que Deus te abençoe cada dia mais. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas suas palavras. Eu sempre falo isso. O Senhor é como fosse uma caneta nas mãos de Deus escrevendo na minha vida. Obrigado. Todo domingo o Senhor traz uma palavra, e não só o Senhor, outros pastores, para que não haja ciúme. Mas o Senhor, a gente tem um carinho maior assim, então nossa família tem um carinho pelo Senhor. Obrigado por tudo mesmo. Obrigado. Gratidão por esse ano, pelas orações. Tamo junto. Bora. Se é no final da fila que a gente decola, tá na hora de começar a acelerar um pouco mais ainda. Obrigado pelo tempo. Deus abençoe a todos vocês. Isso. Tamo junto.